Continuação aqui as distorções do protestante, né? Sobre a igreja ser a coluna que sustenta a verdade, né? Já dei umas 4 respostas em cima desse vídeo. Vamos tentar terminar hoje, né? Para a honra e glória do magistério, que é coluna sustentáculo da verdade. Proclamar a verdade que já foi revelada. Ou seja, a igreja não define o que é verdade. Isso já está definido. Muito obrigado. Não precisa de mais alguém para definir. O que a igreja deve fazer é dar suporte, exibir e defender essa verdade. Assim como uma coluna na engenharia sustenta um edifício. A igreja é chamada para ser coluna e não o arquiteto da verdade. Ela não pode sair inventando novas verdades. E aqui eu vou ter que chamar o John Stott. Quem são esses arquitetos que edificaram a igreja? As colunas. Quem são as colunas, Gálata? Deixa bem claro a palavra 2:9, que são os apóstolos. Tiago, Cefo e João. Que são consideradas as colunas. Certo, Rafael Pablo? Um teólogo de peso, para me ajudar a explicar que a verdade mencionada nesse versículo é o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo John Stott, Paulo não está conferindo à igreja uma autoridade doutrinária. Certo. E quem pregou o evangelho? Quem anunciou o evangelho? As colunas. Quem são as colunas? Primeiro pregar ali, Atos Apóstolos 2:14. Cefa, Kefa, Pedro. Quem foi dado ao pastoreio? Pedro, João 21:15-17. Quem foi primeiro a pregar? Pedro. Onde desceu o verdadeiro Espírito Santo? E a igreja se tornou pública? Coluna, sustentáculo da verdade? Ô, pastor, pelo amor de Deus, cara. Proclamar novos dogmas e doutrinas, mas sim destacando a responsabilidade da igreja de preservar e proclamar fielmente a verdade já revelada por Deus. Ou seja, coluna e sustentáculo é uma metáfora para a proclamação fiel daquilo que Deus já revelou. E não uma licença para criar doutrinas como se estivesse acrescentando verdades que ainda não foram descobertas ou que não foram expressamente declaradas por Jesus e pelos seus apóstolos. Traduzindo tudo isso para você que ainda não pegou realmente o que Paulo quis dizer então com essa expressão, eu vou te responder. Paulo não está falando que a igreja é uma super autoridade infalível que nunca erra. Pelo contrário, ele está falando sobre a responsabilidade que a igreja tem de sustentar e defender a verdade que já existe. Voltando ao vídeo aqui, interessante. Cristo, ele fundou a igreja. Para quê? Para ser a coluna sustentáculo da verdade. Quem são essas colunas que vão edificar esse edifício? Você pega em 1 Pedro, que deixa bem claro a palavra, o escritura. 1 Pedro 2:5. E quais outras pedras vivas vós também vos tornares materiais desse edifício? Espiritual, um sacerdócio santo, para vítima espiritual, agradável a Deus, por Jesus Cristo. É simples, cara. Mateus 16:18. Sobre ti, sobre esta pedra, eu edificarei minha igreja. Porque essa igreja é o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra de ângulo Cristo. Que essa igreja, 1 Coríntios 20, foi constituída primeiramente os apóstolos, para ser a coluna que sustenta a verdade. A verdade será conhecida pela boca desses protestantes, pela essa divisão? Pela igreja. Nem pela escritura, pela igreja. Porque a igreja que tem a autoridade para canonizar, para formular, para proclamar dogma de acordo com a Escritura. E tanto a Escritura vem da coluna sustentáculo da verdade. Reconhecido também o Velho Testamentário, a Septuaginta, pela coluna sustentáculo da verdade. Certo? Olha só, quem disse isso aqui não sou eu, é a Bíblia. É a Escritura, que os protestantes, eles enchem a boca para falar. Sola Escritura. Mas vocês não seguem a sola Escritura. Vocês seguem o que vocês querem. Sola meu pensamento. Você pega Efésios, abaixa, nego, 3:10, assim de hora em diante. As denominações, quem está escrevendo isso aqui? Paulo, mesmo que eu escrever 1 Timóteo 3:15. As denominações, dominações e potestades celeste pode conhecer pela igreja a infinita diversidade da Assembleia Divina. Pela a igreja. Por que pela igreja? 1 Timóteo 3,15? Do jeito certo. Que o magistério tem autoridade de interpretar
a Escritura. É detentora da Escritura. Você pega aqui, 1 Timóteo 3,15, ó. Toda vez que eu tardar, quero que saiba como deve portar-te na casa de Deus vivo. Coluna sustentáculo da verdade. Você pega em 1 Timóteo 4, 1 e 2, ó. O Espírito diz, especialmente nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros e a doutrina diabólica, ó. Irão surgir impostores que se apostataram da fé, que não vão acreditar mais na coluna sustentáculo da verdade, porque eles vão fundar igrejas, eles vão fundar outra doutrina, outros pensamentos, outra divisão. Quem são? Os falsos mestres. Quem são? Ó, de hipócritas impostores que, marcado na própria consciência com o ferreiro da fâmia. A infâmia. Quem são? Ó? Você pega aqui, ó, 2 Timóteo 4, 3 e 4, para o Rafael Pablo. Ó. Olha só. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina. Que sã doutrina? Que vem da coluna sustentáculo da verdade. Que sã doutrina? Que foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Aos apóstolos 2:42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Aos apóstolos 22:4. Paulo, eu persegui de morte essa doutrina. Olha só. Na salvação, levando pela própria paixão expelida, de escutar a novidade, ajuntarão mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Mestres que não suportaram a sã doutrina. Que sã doutrina? Que vem das colunas. Ô, protestante. O cara tá quase meia hora só num versículo tentando explicar. Claro, da sua maneira. Por quê? Tendo uso pessoal. Interpretação pessoal. A igreja protestante, ela não é coluna sustentáculo da verdade. A igreja protestante não é fundamento dos apóstolos. A igreja protestante é uma invenção humana, cara. Por isso que tem várias divisões. E a Bíblia diz que tem que estar no mesmo pensamento. A Bíblia proíbe divisão. Toda divisão, Mateus 12 ali, 25, 26, será destruída. Fala sobre a responsabilidade da igreja de sustentar e defender a verdade. Nós vamos então para o próximo ponto. Qual que é essa verdade que a igreja deve sustentar e defender? E olha só, para responder isso, nós vamos consultar Paulo de novo. Coincidência? Acho que não! Para responder isso, vamos direto para Efésios 1:13, onde Paulo vai dizer o seguinte: em quem também vós estáis, depois de quê? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você percebeu? Paulo deixa claro que a verdade é o evangelho. E ele utiliza aí nesse versículo o termo palavra da verdade. Ele não está falando de uma instituição, não está falando da igreja, nem de qualquer encíclica, concílio. Rodou. Para de ser esse esgoto, cara. Quem anunciou o evangelho? Quem são os detentores do evangelho? As colunas. O Espírito Santo assiste qual igreja? Mateus 28, 20. A igreja que se tornou pública em Atos dos Apóstolos. Então é disso que Paulo está falando. Que o Espírito Santo assiste essa igreja. Então ali vai estar a coluna que sustenta a verdade. Ali vai estar a verdade. Que o Espírito da verdade está ali. João 16, 13. Simples entender isso. É isso que Paulo está falando. Como a igreja protestante se dividiu, tem a Universal, a Assembleia, Triangular, mais de 50 denominações. Qual dela o Espírito Santo assiste? Nenhuma, porque o Espírito Santo, ele não é divisor. Ele não está dividido contra a cabeça. Ele não está dividido com o corpo místico. Está em unidade, em sintonia. Tanto Mateus 28, a igreja assiste a essa igreja, que se tornou pública dos apóstolos hoje. Segundo Coríntios 12:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é a inspiração de outro espírito. Que não é o Espírito Santo que desceu alinhado dos apóstolos 2, que assiste a coluna sustentáculo da verdade. Já está distorcendo o texto para tentar provar. Os seus fundamentos Paulo fala ali, não há dois evangelhos. Gálatas 1:7. Só apenas pessoas que semeiam confusão.
Quem são essas pessoas? Que se apostataram da fé. Que não está sobre a jurisdição da coluna sustentáculo da verdade. Por que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade? Porque, olha só, você pega Mateus 16, 19, eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. O dogma proclamado pelos papas, doutrina, o que ligou aqui foi aprovado, foi oficializado um dogma, dogmaticamente na Escritura, como a Assunção de Maria, como a Maria cheia de graça, os dogmas proclamados pela igreja, a Bíblia sendo oficializada, 73 livros, um cursilho oficializado pelo magistério, 382 ali, foi ligado lá. O que é ligado sobre a jurisdição do magistério, que é a coluna sustentáculo da verdade, liga lá. Por isso que é infalível, dogmaticamente doutrinário, de acordo com a Escritura. Porque é um cursilho, cara, é vários padres, é vários bispos reunidos ali, mesma tecla. E o Papa, ele tem a autonomia de ligar, tanto ali com o curso de Atos Apóstolos 15 ali, Pedro, ele toma a decisão. Pedro, ele coloca a casa em ordem. Muitos falam que é Tiago, não. Tiago está sob o pastoreio de Pedro, porque Tiago não tem a chave. Paulo não tem a chave. São Lucas não tem a chave. São Marcos, São Mateus não tem a chave. O único que tem a chave, o pastoreio de pastorear os cordeiros e a ovelha, nessa igreja que é a coluna sustentáculo da verdade, tanto que no nome de Pedro não é mais Pedro, é Kefa, é pedra. João 1,42, para pastorear essa igreja. Para você ver a unidade dessa igreja. Muito diferente das igrejas protestantes, da reformada, neopentecostal, etc. Dá um pause aqui de novo. E o Rafael Pablo, voltando ao vídeo, ele quer negar essa igreja, que a igreja católica ela é a coluna sustentável da verdade. Já é uma blasfema contra o Espírito Santo, cara. Por que é uma blasfema? Porque o Espírito Santo está em sintonia e assiste essa igreja. Como essa igreja foi edificada? Através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo estava falando através dos apóstolos. Cuidado, protestante, no julgamento, no dia final ali. Concílio ou dogma que, sei lá, inventaram séculos depois. Por que a igreja não erra? O evangelho é o ponto central e não decretos e coisas que a igreja começou a acrescentar. Agora, talvez você ainda pode estar se perguntando: Ok, Rafael, eu entendi que a verdade é o evangelho, mas onde é que nós conseguimos saber mais sobre detalhes, definições e dimensões dessa verdade que é o evangelho? Porque o evangelho foi revelado, mas não está certamente explícito ainda. Cabe o magistério explicar de acordo com o tempo, com a tradição, etc. Para entender a sã doutrina que o magistério deixou. Cabe o magistério. Simples entender isso. O catecismo fala disso. Se eu não me engano, ali, parágrafo 77. E que a igreja deve sustentar e defender. E esta é uma ótima pergunta. Porque, adivinha só, Paulo também já vai te responder a respeito disso. Porque, voltando aqui, o cara quer tentar de toda maneira desprezar esse texto. é o evangelho de Jesus Cristo. A igreja não tem o direito de acrescentar ou subtrair qualquer coisa dessa verdade. Se ela faz isso, ela deixa de ser coluna e sustentáculo da verdade e passa a ser só mais uma instituição humana cheia de regras humanas. E preste atenção, a figura de linguagem que Paulo utiliza aqui, coluna e sustentáculo da verdade, já mostra que a igreja está sujeita à verdade e não acima dela como uma autoridade que define o que é verdade ou não. Portanto, no fim das contas, a igreja está sujeita à palavra de Deus. E essa palavra é o evangelho que já foi revelado. A igreja não tem prerrogativa de adicionar ou alterar o que Deus já nos deu. E agora, só para ninguém dizer que eu estou tirando o versículo de 1 Timóteo 3,15 lá. Claro que tá. Nós vamos dar uma olhada no que vem logo depois, no versículo 16. Ou seja, logo depois que Paulo afirmou que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. O que ele diz? Diz o seguinte: se eu te disser que pelos próximos dias você receberá um Cara, sinal... esses protestantes é igual mato, cara. Igual mato. Foco é dinheiro, hein?
que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Tá vendo aí? Deu para perceber? Paulo aqui está dando um resumão da verdade que a igreja deve sustentar e proclamar. Ele não faz uma pausa dramática no meio do discurso dele para declarar que a igreja é infalível e inerrante, como se ele estivesse, sei lá, assinando um decreto papal. Paulo não era esquizofrênico. O decreto papal ali ele já assinou. Eu te darei a chave de ligar e desligar. Ali, o Papa ele tem a ponte, de fazer a ponte com a cabeça, Colossenses 18. Ali vem o pontífice. Simples. A reforma protestante se apartou do magistério. Desprezou mais de 1.500 anos de magistério e tradição. Então, saiu da coluna sustentáculo da verdade. Olha só, se a igreja católica, como ele está falando que está errado, que não é coluna sustentáculo da verdade, que não sustenta a verdade, etc. Então, imagina o protestantismo. A Universal prega, acredita num Jesus. A Assembleia acredita no Jesus. O Pentecostal acredita em outro Jesus. Engraçado, a profecia de Paulo aqui, você pega 2 Coríntios 11:4, já mostrando aqui que muitos se apostatam da fé. Olha só. 2 Coríntios 11:4. Paulo já está nos ensinando que irão surgir pessoas que irão pregar vários Jesus diferentes. Quem são essas pessoas? Que já desprezaram a igreja. Que a igreja não é coluna sustentáculo da verdade, que a igreja se corrompeu com o passar do tempo. A reforma protestante é a solução. Voltou à origem do evangelho. Como? Sem a sustentáculo da verdade. Sem o fundamento dos apóstolos. Olha só. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou você trata de receber outro Espírito. Outro Espírito. Diferente do que havereis recebido. Outro evangelho diverso do que haveis abraçadamente, aceitai. Será que essas pessoas que estão pregando vários Jesus diferentes está em sintonia com a coluna sustentáculo da verdade? Que está no fundamento dos apóstolos? Estão seguindo os 4 evangelhos que o magistério prega e anuncia? A Bíblia diz, a Escritura diz, a só Escritura diz que a verdade será conhecida pela igreja. Que igreja é essa? Que sustenta da verdade. Que igreja é essa? Que aos apóstolos que ele escolheu. Que igreja é essa? 1 Coríntios 2:28, constitui primeiramente os apóstolos. O que você vê aí no mundo do protestantismo são invenções, fundamento de homens. É isso que os protestantes não aceitam. Usa a Bíblia tendenciosamente para perseguir o magistério. Que a Bíblia já profetizou sobre vocês. Falsos apóstolos, falsos doutores, falsos mestres, que se apostataram da fé, que não suportaram a sã doutrina da coluna sustentáculo da verdade. Paulo não era esquizofrênico, pelo amor de Deus. Ele não sai de um papo sobre bispos e diáconos, pula para a infalibilidade da igreja e depois, do Neida, volta a falar sobre o evangelho. Isso não faria nenhum sentido. E como se não bastasse, Paulo vai continuar nos primeiros versículos do capítulo 4, deixando claro o que acontece quando a igreja não sustenta e não defende essa verdade que ele colocou no versículo 16. Ele escreve o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Agora veja bem, eu nem vou entrar na polêmica sobre homens que proíbem o casamento, como Paulo disse aí em 1 Timóteo capítulo 4, porque você sabe de quem que ele está falando, né? Mas o ponto não é esse. O ponto Cara, o cara lá se unge pastor, se unge apóstolo, depois quer fazer casamento, quer fazer o que quer. Sem um pastoreio, sem sucessão, o cara se ungiu apóstolo, se ungiu pastor e fica batizando as pessoas, fica casando as pessoas. Quem deu autoridade a eles? É isso. Essa autoridade vem do magistério. Bispo, presbítero, diácono. É disso que Paulo está falando. Quem são esses que se apostataram da fé? Que vão ter seus próprios fundamentos, que não vão seguir a sã doutrina, fundamento dos apóstolos. Quem são esses? Tem igreja que pode batizar criança e tem igreja que não pode batizar criança.
Quem será, né? Paulo está falando, né? Para ele deve ser dos católicos. Não é esse. O ponto é, Paulo não está estabelecendo a infalibilidade da igreja aqui em 1 Timóteo 3,15. Na verdade, ele está alertando Timóteo que se a igreja não sustentar e defender a verdade, o que vai acontecer é que falsos mestres vão se infiltrar, trazendo novas doutrinas que farão muitos abandonarem a fé. Se Paulo estivesse mesmo defendendo que a igreja era infalível, ele poderia ter dito outra coisa para Timóteo. Ele poderia ter dito algo como, relaxa, Timóteo. Amor, pastor. Vou nem seguir mais, pelo amor de Deus. Simples. No finalzinho ele se entrega. De quem Paulo está falando? 2 Coríntios 11:4. Irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente. Quem são essas pessoas? Que se apostataram da fé. Que não está sobre a coluna sustentável da verdade. Que tem bispo, diácono e etc. Olha só. Agora, para finalizar, quem são esses mestres? Segundo Pedro, olha só. 2. Assim como houve entre os povos falsos profetas, assim também haverá entre vós doutores. Porque introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas, eles negando assim o Senhor que o resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos seguirão nas suas, 2 Coríntios 4, surgirão pessoas que irão pregar vários Jesus diferentes, desordens, e serão desse modo a causa do caminho da verdade ser caluniada. Olha só. A Universal calunia a igreja. A Assembleia calunia a igreja. Rafael Papa calunia a igreja. Rodrigo Silva calunia a igreja. Lucas Manzoli calunia a igreja. Todos esses reformadores protestantes caluniam a igreja. Movida por cobiças. Eles vão usar por palavras cheias de astúcias. Há muito tempo condenação de ameaça. A sua reina não dorme. Olha só. Agora, quem são essas pessoas? Você pega aqui em 1 João. Para encerrar o vídeo já está quase 22 minutos já. 1 João 1:19. Eles saíram dentre nós, mas não era do nosso. Se tivesse sido do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Olha só que interessante. É simples, cara. Felizmente, Rafael Pablo, você perdeu 20 minutos da sua vida falando heresia. Engraçado. E você não provou nada. É só você ler as cartas de São Timóteo ali, você vai entender do que Paulo está falando. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Graças a Deus acabei esse vídeo aqui. E vamos para outro, né? Graças a Deus defender a amada igreja. Quantas esses hereges que saíram da coluna sustentável da verdade para seguir seus próprios fundamentos. Salve Maria, sempre virgem.